Oi, Lara. Sem Laura hoje, só Lara, hein? Espero eu. Vou esperar o Pedrão colar na banca. Olha ele aí. Hoje só Lara. Só Lara. Só Salve, Lara. Nori! Salve, Salve, Pedrão. amigão! Tudo Tudo bem? bom? Tudo Tudo tranquilo? jóias? Cadê o Tudo nosso ótimo. povo aí, ó? O pessoal tá chegando também, né? Isso. Nosso bate final de tarde chuvosa, né? Sobre Drummond. Sobre Drummond. Este Cinza como Claro livro, Enigma. cinza como claro enigma, e este livro que é unanimidade entre os meus alunos. Todos eles dizem que é difícil. Pô. E eu acho É. interessante. Não, tudo bem, olha, eu não tô, é assim, não querendo invadir a sua praia, né? Já que você Oi, vai Lu. fazer acontecer, você vai falar primeiramente do livro, assim, a geralzão, o geralzão, né? Mas é interessante, porque os alunos dizem, professor, claro, enigma é difícil. E é engraçado, porque a crítica diz que o claro enigma tem uma poesia hermética. Quer dizer, a crítica usa a palavra hermetismo para falar do claro enigma. Então, quer dizer, os alunos. Está vendo como o adolescente é inteligente? Quer dizer, o adolescente, empiricamente, percebe algo que a crítica já fala, né? E o Drummond, nesse processo de amadurecimento, quer dizer, esse livro é um livro da maturidade, né? E aí ele tem esses momentos aí que precisa. O lobo e o cão, que é a primeira parte, né? Quer dizer, como é Uhum. que um leitor comum vai saber que ele está falando, que ele está se referindo ao Sá de Miranda e que são o nome de duas constelações? Uhum. Quer dizer, realmente, né? Tem que ser um erudito aí, um scholar, USP, como você, para fazer um belo apanhado geral aí dessa do Então, é Clarenigma. que. É Manda que. ver, É que. amigão. Não, é que eu acho que quando o estudante fala que o Claro Enigma é difícil, tem às vezes, né, eu percebo um certo desespero ali, uma certa ansiedade em cima dessa dificuldade. Ele é um livro que não é de uma digestão fácil mesmo, né? Não. Aliás, talvez nenhum dos livros da lista da FUVEST sejam de digestão fácil. Mesmo o Não. Mayombe, que eu acho que Oh, é super legível, etc e tal, é uma prosa fluida, né? que a gente consegue ler rápido, que a gente consegue entrar na história. Sim. Mesmo o Nove Noites, conforme você vai caminhando, se você não parar e ficar preocupado toda hora em querer compreender exatamente o que o livro está dizendo, você consegue ganhar espaço. É que às vezes esse imediatismo da ideia de que a gente tem que ler e compreender de primeira acaba atrapalhando o processo de leitura como um todo. E o estudante, É verdade. ele não precisa ter esse grau de compreensão, esse grau de intertextualidade que a crítica especializada tem, né, de associar com o Sá Sim. de Miranda, com a origem dos sonetos, com o retorno todo esse ao clássico, etc. e tal. O que ele precisa, e aí eu acho que é o que a gente vai tentar transmitir aqui nessa live, é estar minimamente instrumentalizado para ler um poema, compreender esse poema de maneira geral ali, e se possível, quanto mais específico melhor, né? Especifica melhor essa compreensão, porque ele vai ter um enunciado que vai ajudar ele a pensar essa questão, né? Ele vai ter um leque ali de alternativas que vão também ajudar com que ele pense essa questão. Então, ele não precisa ser o Alcides Vilaça, ele não precisa ser o Wagner O Camilo, Fábio Alves, o que é a Fábio nova Alves. safra, que é a nova safra da literatura brasileira da USP, né? Conhece o Ele Fábio não Alves? Não. Acho que é o docente conheço, mais novo lá da literatura. O cara é muito bom. não precisa ser a Viviana Bose, né, que é a que fala Sim, sobre
o livro no Jornal da USP, né, no site do Jornal da USP. O que ele precisa é ter calma, ter o mínimo de prática leitura de poesia para conseguir entrar nesses esquemas um pouco lógicos do texto. E no que diz respeito ao soneto, é isso, né? Tanto lá no Gregório de Matos, como aqui no Drummond, ou como qualquer outro que possa atravessar o seu caminho, né? Por exemplo, no Enem da Vida, é ter calma e procurar localizar qual é o assunto, quem está falando, para quem está falando, tem ou não tem um interlocutor, esse interlocutor é retórico, esse interlocutor é o próprio leitor, enfim, tentar ter uma compreensão global e passo a passo caminhar para a resposta. Bom, o Drummond é nada mais, nada menos, né, do que o nosso principal poeta brasileiro. Entre os poetas de língua portuguesa também está aí no hall de excelência. A gente tem Camões, tem Fernando Pessoa, enfim. Talvez Pessoa e Drummond sejam de fato os grandes expoentes. Do século XX? Do século XX. E nem sei se a literatura vai alcançar voos o suficiente, altos o suficiente, para que tenha um poeta daqui para frente que consiga alcançar esse status e tal. Não, nem sei se isso venha a se repetir de alguma forma. De qualquer jeito, o Drummond publica primeiro... Eu senti um tom meio pessimista aí da sua fala. Não, de maneira alguma. Eu acho que... Não, de maneira alguma. Mas é que o Drummond tá num nível tão elevado. Não sei se é isso que você quer dizer, que o Drummond tá num nível tão elevado que vai ser difícil achar outro para chegar no mesmo nível dele. É isso que você quer dizer, né? Eu acho que hoje outro a gente tem muito status. Hoje a gente tem muito mais poetas escrevendo do que havia na época do Drummond. Claro. As formas de escrita são muito diferentes da época do Drummond. Sim. Então, o interesse eu acho que outro. A literatura ocupa um espaço diferente na sociedade do que ocupava na época do Drummond. O Drummond foi eleito aí, ou é elegido o grande poeta do século XX brasileiro, mas a gente pergunta até hoje quem é que lê poesia. O Drummond foi ganhar dinheiro com poesia com 80 anos. Não, ninguém ganha dinheiro. Poesia, ainda hoje poesia não dá dinheiro. Não, então... literatura não dá dinheiro. Literatura não dá dinheiro, né? Então, num país em que a gente tem essa condição, tem essa especificidade. Só que hoje a gente tem muito mais gente escrevendo. Então, muita gente boa vai aparecer, é isso que eu quero dizer. E muita gente lendo também. O público leitor também é maior. A gente dependia de alguns destaques, né? Então, se tem uma constelação muito grande ali no século XX, muito boa, né? O Bandeira, o Drummond, o João Cabral, né? E etc, etc. Vinícius. Mas quem é que escrevia poesia naquela época? Quem tinha condições de publicar? Não. Era só mesmo um grupo muito fechado. Hoje a gente tem uma diluição maior disso daí. E que a internet só publica. Quanto mais gente escreve, vão aparecer craques aí. Já temos craques. Eu acho a Angélica Freitas uma craque. Né? A Ana Martins Marques é minha poeta predileta hoje em dia. Ana Martins Marques, você que me apresentou a poesia dela. Então, eu acho ela uma poeta excelente. Agora, se ela vai ter, né, Portugal tem a Adília Lopes, que está com 60 anos. A Adília Lopes é sensacional. Não sei se algum dos nossos que estão nos assistindo conhece a Adília Lopes. Quer dizer, tem isso aí também, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não sei... Sim. Não estou cravando nada, né? Por isso que claro, eu não sei se essas pessoas terão uma obra que terão, né, que vai vir a ter, ou que virá a ter, o destaque que foi possível que Drummond, que Bandeira tivessem lá no século XX, entendeu? Hoje as coisas são muito mais dinâmicas, tem muito mais mídias, tem muito mais coisa envolvida. Então, eu acho que o Drummond ocupa esse espaço de clássico. Ele publica o primeiro livro, ou alguma poesia, que é FUVEST 2022, leitura FUVEST 2022, em 1930. Já estava publicando lá nas revistas modernistas desde 1924, mas vai ser cravado
cronologicamente na geração de 30, segunda geração modernista. Ele já começa com um livro que tem uma pancada de poemas que ficaram clássicos, né? O poema de Sete Faces, Cidadezinha Qualquer, Confissão de Itabirana, enfim, uma pancada de... Transmissão de pensamento. Por quê? Transmissão de pensamento, porque quando a gente pensou aí na live, eu estava rascunhando algumas coisas hoje para a gente conversar, né? Eu estava aqui revendo essas coisas, então eu peguei aqui, né, alguma poesia, né, que representa essa iconoclastia do início do modernismo, e eu selecionei justamente Cidadezinha Qualquer, que é o que você mencionou agora. Olha que legal, transmissão de pensamento, né? É um poema emblemático, né, do Alguma Poesia. São poemas, né, no meio do caminho, enfim, ele chega distribuindo clássicos no seu livro de estreia. Sim, é um livrão. Depois ele vai construir uma escalada de ótimos livros, uma escalada também de uma poesia engajada, né? Então ele sai ali de 1930, né? Com a ideia do Gush, e vai chegar até 1945 com A Rosa do Povo, passando por José, passando por Sentimento do Mundo, no ápice do seu engajamento em 1945 com A Rosa do Povo. Sim. O ápice, né? O Drummond com uma poesia pungente, militante, tendo passado pelo Partido Comunista, como editor, não aceitou, né, as recomendações do partido, saiu, assim como o Jorge Amado depois também sai, assim como o Graciliano também depois sai. Enfim, ele faz parte dessa geração da consolidação de 1930, que é marcada por esse envolvimento social. O contexto histórico é muito importante. Getúlio chega ao poder em 1930. Os integralistas, né, estão organizados também por esse período em São Paulo. Pós-creche da Bolsa de 29. É a década que vai desembocar numa Segunda Guerra Mundial. Enfim, é um período histórico muito importante. E o Getúlio chega ao poder, acabando com a oligarquia do café com leite, e colocando o Estado Novo, né? Imitando lá Portugal, também metendo um Estado Novo aqui, de forma ditatorial. E o Drummond acaba trabalhando para esse governo. Ele, por ser amigo pessoal do Gustavo Capanema, que era ministro da Educação do Getúlio, vai lá trabalhar nesse governo. Drummond que depois segue a vida toda como funcionário público até se aposentar, né? E pós-Segunda Guerra, né, o livro Claro Enigma é de 1951, ou seja, 6 anos após a Segunda Guerra Mundial. O que ele faz? Lança um livraço que destoa do último, né? Ele tem ali no meio do caminho entre Rosa do Povo e Claro Enigma, ele lança uma seleção de uma pequena antologia, né? E aí ele revela pra gente uma outra perspectiva, diferente daquela engajada, diferente daquela esperançosa, né? Diferente daquela que apostava numa possível mudança. E aí, Letícia, e traz simplesmente o melhor livro, né, dos que eu pude ler com mais cuidado do Drummond. Eu não tenho a obra completa dele, tenho vários livros, mas não tenho a obra completa. Você não vai ficar com inveja, não? Aí aí tem que ter muita bala na agulha, né? Isso aqui é para deixar você com inveja. Aí é muita bala na agulha. Eu tenho que trabalhar 3 anos para pagar esse livro aí. Ah, você tá exagerando. Não, isso aqui, rapaz, isso aqui é o... Isso aqui é uma longa história, deixa pra lá. Às vezes a gente acha promoções e sebos, né? Você acha que eu peguei no mês que eu tava com mais dinheirinho e comprei, né?
Eu tenho alguns autores que eu tenho obra completa. Tenho o Theo Drummond, né? Esses livros da Aguilar, né? Ó, só para te falar, só para não querer interromper você, mas veja, por exemplo, ó, As Agentes da Sorte. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é a poesia completa da Cecília Meirelles. Sim. Tesourão também. Tudo, toda a poesia dela tá aqui. Eu paguei R$100 nesse volume. Eu consegui uma promoção, consegui isso por 100. Aí é luxo. Mas foi no mês que eu tava com dinheiro. Mas tá bom, deixa pra lá, vamos lá. A Lara tá falando para eu comprar na Black Friday, né? Lara, esses livros geralmente não entram em promoção de Black Friday e quando eles vão para a feira da USP, acaba em 1 hora, no máximo, acabam esses livros, eles esgotam. Mas sabe que, Pedrão, para pagar, para não deixar barato aí, eu tenho um box, eu tenho uma box aqui, né? Com 4 ou 5 livros do Drummond. Amor Natural. Meu Deus, coisa linda. Amor Natural, lindo. Corpo. Amar-se Aprende Amando, enfim. Que eu ganhei. Maravilhoso. Que eu ganhei. Por meio de um poema, numa promoção que a editora Record fez. Por Dias dos Namorados, aí há algum ano. Aí eu fiz um poeminha lá para esse concurso. E aí o meu poema foi eleito, cara. E eu ganhei a box. Que legal! Do Então, tem aqui também os meus... eu não tenho obra completa, mas... Não dói. E da Aguilar eu tenho a versão antiga do João Cabral, que agora saiu. Eu também tenho do João Cabral. Saiu agora uma versão nova pela Alfaguara, que é selo da Companhia das Letras. Mas enfim, voltando para o Drummond... Desculpa, que você não resistir, né? Você falou da obra completa, né? Então, dos livros que eu pude ler com mais cuidado, eu não tenho dúvida nenhuma que esse, né, eu pagando de crítico aqui, é o melhor livro do Drummond. No entanto, Sentimento do Mundo é um livro assim, que eu adoro. O meu preferido é O Corpo. Né? O último livro dele, já póstumo, que ele deixa organizadinho ali, que eles encontram organizado quando ele morre, na escrivaninha dele. Ele deixou, né? Isso, Farewell. Tá aqui na poesia completa. O Edner pegou emprestado e nunca mais me devolveu, né? Então, esse é um livro que eu gosto, não, mas tá muito seguro, tá em boas mãos. Mas esse é um livro que eu gosto muito também. Agora, o Claro Enigma é, de fato, um desfile de poesia. E aí, para quem tem essa versão, né? Para quem tem essa versão que a Companhia das Letras editou, ele era da Record, né? Foi José Olímpio, depois Record, agora a Companhia das Letras. Tem um pós-fácil, né, de ninguém mais, ninguém menos do que o seu professor Samuel Titan Júnior. E ele vai falar, né, de uma poesia da dissolução. E aí é que eu acho que é uma chave muito importante para a leitura desse livro. Então, o primeiro poema, o Dissolução, que os meus alunos, ex-alunos aí já devem estar, e alunas devem estar cansados e cansadas de ouvir ler e ouvir falar, ele é um poema que vai definir... Eu gosto muito dessa ideia de que o primeiro livro de um poema, o primeiro poema de um livro, ele pode dar uma grande pista do que a gente vai encontrar livro adentro. Eu acho que o Drummond tem um pouco essa prática. A gente vê isso em alguma poesia, por exemplo, né? Com a ideia de que quando eu nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra veio dizer: Carlos, vai ser Gush na vida. Né? Daí está lançada a poética do Drummond, essa poética Gush. No Claro Enigma, o Dissolução já dá a ideia, né, de toda a penumbra que vai circundar, orbitar, que vai habitar o Claro Enigma. Então é um livro de farol baixo, é um livro soturno, com raros momentos ali de um pouquinho mais de alegria. Né? E mesmo quando ele faz ali a cantiga de enganar, por exemplo, o mundo não vale o mundo, meu bem, tem uma brincadeirinha, mas a mensagem é pesada. Né?
Sim. Você fica esperando alguma coisa do mundo? Não espere. Então, mais do que pessimista, eu vejo um certo niilismo nesse livro. O Drummond, quando foi perguntado sobre se era pessimista ou não, ele disse que sim. Na verdade, ele foi perguntado se ele era otimista. Ele falou, não sou otimista. Não dá para ser otimista num mundo em que tem bombas atômicas, ele responde. E ele falou, claro, que eu sou otimista no dia a dia, que amanhã pode ser melhor do que hoje, que alguma coisa pode vir a acontecer, etc. e tal. Mas no que diz respeito à humanidade, não, eu não sou otimista. Sabe o Drummond. Então, nesse poeminha, que ele começa dizendo assim, né? Escurece e não me seduz tatear sequer uma lâmpada, pois que aprove o dia findar. Aceito a noite, e com ela aceito que brote uma ordem outra de seres, e coisas não figuradas, braços cruzados. Vazio de quanto amávamos, mais vasto é o céu. Povoações surgem do vácuo, habito alguma. E nem destaco minha pele da confluente escuridão. Um fim unânime de concentra-se e pousa no ar, hesitando. Veja, um fim unânime concentra-se e pousa no ar, hesitando. Se é unânime, não tem que hesitar, né? Porque está absoluto. E pousa no ar, quer dizer, continua em suspenso. E aquele agressivo espírito que o dia carrega consigo já não oprime, assim a paz destroçada. Vai durar 1000 anos ou extinguir-se na cor do galo? Esta rosa é definitiva, ainda que pobre. Essa imagem da rosa, né, da flor que surge no asfalto, toda essa imagem de uma esperança meio amarelada do Drummond, ela é recorrente. Imaginação falsamente já te desprezo, e tu, palavra, no mundo, perene trânsito, calamo-nos, e sem alma, corpo, és suave. Se conseguir deixar para lá todo o peso da alma, toda essa questão existencial, etc. e tal, o corpo é suave, está tudo tranquilo, o corpo aguenta. Mas aí você percebe que nessa dissolução, nessa separação do corpo e alma, que a gente tem um eu lírico que está aceitando a condição que a vida coloca. Ele não tem ânimo nem sequer para acender uma luz. Ele prefere se conformar ali com a escuridão, com a noite. Ele aceita a condição na qual ele está. É aquele famoso aceita que dói menos. Né? Ele entra um pouco nesse espírito. E ele vai carregar isso ao longo do livro. E aí, lá no final, dando um spoiler aqui, né? Lá no final, a gente sabe que no Relógio do Rosário, ele vai terminar o poema Relógio do Rosário da seguinte forma. Mas na dourada Praça do Rosário, veja, ele está na escuridão, agora a Praça do Relógio do Rosário está dourada. Mas na dourada Praça do Rosário, foi-se no som a sombra. Olha a sombra indo embora. O columbário já cinza se concentra, pó de tumbas, já se permite azul, risco de pombas. Né? O columbário que já foi cinza, agora se permite azul. Então, ele começa tenso, a gente passa um livro inteiro razoavelmente tenso, na escuridão, né? Ou na penumbra, para terminar o livro com um aceno de certa esperança, de certa possibilidade de mudança, de a luz volta a ser irradiada aí. Então, quem vê no Clareninha apenas um livro pessimista, apenas um livro pesado, apenas um livro duro, eu acho que acaba deixando passar essa mensagem de esperança no finalzinho aí, logo depois da Máquina do Mundo. O que você acha, Pedrão? Não sei, você tem um pouco de alento aí dentro ainda, na segunda parte, né? Lá nas notícias amorosas. Então você respira um pouco nas notícias amorosas, né? Você tem lá o Amar, por exemplo, acho que é o mais conhecido dos poemas aí dessa segunda parte, né?
Entre o ser e as cores. Bom, você selecionou aí para eu ler o Fraga e Sombra, né? Ainda vai ter o Canção para Álbum de Moça, né? Bom, pelo menos tem notícias amorosas aí no meio, né? Mas, de maneira geral, isso que você falou do início da dissolução como chave de leitura, quer dizer, ela vai permear o livro mesmo, né? Não tem muito para onde a gente correr, né? Posso ler o Fraga e Sombra? Por favor. Né? Então você me sugeriu aí, né? Para ler o Fraga e Sombra. O Fraga e Sombra. Antes de eu ler o Fraga e Sombra, só uma observação. Mas você pode ler o que você quiser também, viu, patrão? Não, tudo bem. Uma coisa que me chamou muita atenção, porque igual ontem, quando a gente estava falando sobre o Machado, e mesmo quando a gente estava falando sobre o Gregório no primeiro dia, sempre surge aquela coisa, o que é que eu soubesse de repente, pode pedir, né? Quer dizer, o que você tem aí que é diferente, assim, que pode acontecer, né? De repente, o que é que eles podem pedir? Sei lá, coisas que o nosso vestibulando deve observar no livro, né? Uma coisa que me chamou a atenção aqui no Claro Enigma é que no soneto Legado, logo aí mesmo na primeira parte, depois do Dissolução, Remissão, a Engaia Ciência, Legado. Nesse legado, ele retoma a pedra no caminho, lá do Alguma Poesia. Quer dizer, ele pratica uma intertextualidade com ele mesmo. Então, isso me chama consigo mesmo, né? Eu acho isso interessante. Porque aqui, ó, que lembrança darei ao país que me deu, tudo que lembro e sei, tudo quanto senti, na noite do sem fim, breve o tempo esqueceu, minha incerta medalha e a meu nome se ri. E mereço esperar mais do que os outros, tu não me enganas, mundo, e não te engano a ti. Esses monstros atuais não os cativa Orfeu, quer dizer, a mitologia grega aí, né? O Orfeu lá do Eurídice, né? A vagar taciturno entre o talvez e o ser. Não deixarei de mim nenhum canto radioso. Olha a solução aí, né? O pessimismo, né? Uma voz matinal palpitando na bruma, quer dizer, a bruma, né? Essa coisa meio, né? E que arranque de alguém, neblina, isso, obrigado, a palavra me fugiu. E que arranque de alguém seu mais secreto espinho. De tudo quanto foi meu passo caprichoso, na vida restará, pois o resto se esfuma, uma pedra que havia em meio do caminho. Quer dizer, ele retoma a pedra no meio do caminho, lá do Alguma Poesia. Eu achei isso aqui muito legal. Eu sei que geralmente a FUVEST não pensa, mano. Eu até acho que não, isso é coisa para crítico, né? Mas uma coisa que me chama atenção, é como o Drummond é classicizante nesse livro, né? Assim, como a forma é rígida nos poemas. Quer dizer, isso aqui é um soneto, né? Isso aqui é um soneto. O que eu acho legal, porque às vezes as pessoas pensam que o modernismo aboliu a forma e ao contrário, né? Então você pega assim poetas como Drummond, como a Cecília, como Bandeira, como João Cabral, ou Vinícius, tinham um pleno domínio de forma, quer dizer, um pleno domínio de metrificação, dessa coisa estruturante da poesia. E aqui o Drummond pratica um soneto alexandrino, quer dizer, um soneto de 12 sílabas, que é considerado o mais difícil verso da língua portuguesa. Quer dizer, o verso mais difícil em termos de aspecto composicional, né, em termos de construção. Porque não fica duro. Quer dizer, ele tem uma linguagem límpida, né? Isso aqui me chamou muita atenção. Mas essa ideia que você falou no início, da dissolução, eu acho muito legal porque ela vai permeando o livro mesmo, né? E na segunda parte ela volta. Você tem lá na segunda parte? Vamos lá para a segunda parte. O Notícias Amorosas. O amar
Aí vem o fraga e sombra. Quer dizer, mais uma vez a ideia da dissolução, porque ele usa, inclusive, a palavra anular, né? Anular a criatura. Aqui, ó, a sombra azul da tarde nos confrange. Baixa, severa, a luz crepuscular. Isso aqui me lembra simbolismo. Quer dizer, essa luz crepuscular. Quer dizer, o anoitecer, né? O escuro. Um sino toca e não saber quem tange é como se este som nascesse do ar. Essa atmosfera impalpável. Né? Como se o som pudesse nascer do próprio ar. Eu escuto um sino de longe. Né? Música breve, noite longa. O alfange. Meu Deus do céu, morte, né? Porque o que é o alfange? O alfange é a foice da morte. Então, para aquelas representações que nós temos da morte, né? Como lá a figura de preta, como se fosse feita uma mulher, né? Carregando uma foice grande. Aquilo se chama alfange. Alfange ou gadanho, né? Que é um outro nome para aquilo. É a foice da morte, né? Então ele tá essa questão da morte. O alfange, né? Que sono e sonho ceifa devagar, mal se desenha fino ante a falange das nuvens esquecidas de passar. Os dois apenas, entre céu e terra, sentimos o espetáculo do mundo, feita de mar ausente e abstrata serra, e calcamos em nós, sob o profundo instinto de existir, outra mais pura vontade de anular a criatura. Meu Deus, que soco no estômago, não? Esse poema é fantástico. Isso é fantástico, né? Sabe assim... Então é realmente essa ideia dessa anulação. Quer dizer, aí a luz crepuscular da tarde, né? Então esse escurecer... Quer dizer, a existência que ao mesmo tempo convive com a anulação. Quer dizer, vida versus morte. A gente tem nem muito o que dizer, né? Mas fala, você quer acrescentar alguma coisa sobre esse poema? Nessa segunda estrofe aí, na hora que aparece o alfange, ele diz assim, né? Música breve, noite longa. Noite longa. Tá rolando aí uma oposição clássica aí, barroca, né? Uma divisão aí, mais uma vez. Então tem um aspecto barroco desse livro também de claro e escuro, né? O claro enigma aí, desde o oxímoro do título, né? Tem esse, é importante a gente pensar isso. Como o Gregório de Matos, como a gente falou do Drummond na segunda, né? A gente fala dele. Gregório de Matos, que é o poeta barroco que está na lista, que pode cair. Então pode ser que haja aí uma intertextualidade entre esses dois poetas. E aí ele continua assim. O alfange, que sono e sonho ceifa devagar, mal se desenha fino ante a falange das nuvens, esquecidas de passar. Esse desenho da foice é o da lua minguante. Sim. Então, ele usa o alfange para colocar a lua, para falar da lua, aqui. Que ela mal aparece lá no meio das nuvens, né? E aí já está rolando o sono, já está podando o sonho e o sono, né? Então, a imagem que ele constrói ali, aqui, né, nessa segunda estrofe, é uma coisa plástica demais. Né? Então, por isso que para a gente se envolver, né, para o leitor, no dia a dia, se envolver com o poema, demora um tempo, porque tem que ir lá, buscar o que é o alfange, fazer essa relação com a lua, entender que a falange é como se fosse um exército de nuvens, né, que está cobrindo. Se cria ali um cenário. Né? É uma metáfora. Se cria um cenário de terror ali. Digno de Edgar Allan Poe. Por isso que eu falei para você, para um leitor experiente, quando lê isso aqui, quer dizer, quando você fala em alfange, a primeira coisa que você lembra é de morte. Uhum. Porque você já associa alfange com a ideia de morte. O anjo ceifeiro, né? Embora aqui você tenha a coisa tão simples da lua, né? Mas é uma metáfora poderosa, né? Mas você falou, é plástico, né? Quer dizer, Demais.
Demais. Demais. E aí, esse final da tarde, né? Toda essa. O poema todo trabalha esse joguinho aí do claro e escuro, né? E vai colocar depois no primeiro terceto, os dois apenas entre céu e terra de novo, Sim, né? A oposição. a antítese de novo, né? Isso. Sentimos o espetáculo do mundo feito de mar ausente e abstrata serra. Ele tá colocando pra gente ali o pôr do sol. O dia está acabando e a noite está chegando. Né? Então, é um poema que... Por isso que ler este livro para o vestibular não é sentar e devorar os poemas, tentar decorar alguma coisa, tentar entender a interpretação de todos, porque é impossível a gente lembrar de todos. A gente está preparado para todos lá no momento. A gente tem que estar preparado para ler o poema com cuidado na FUVEST. Sim. Seja na primeira, seja na segunda fase. Então isso vem de um acompanhamento. Então, diferente dos romances, que é melhor que a gente leia numa sentada só, ou numa pegada mais intensa de leitura, a gente precisa, na verdade, para um dia ler, retomar esse poema depois, né? Não precisa ler o livro inteiro de uma só vez, mas vai ali pegando por partes do livro, um poema ou outro, dando uma lida. Melhor ler com qualidade, menos poemas, do que ler muitos poemas, forçando a barra e não entendendo nada. Né? Sim. Vamos pro próximo, Pedrão? Vamos. Deixa eu ver, qual foi o próximo? Já é a mesa, não é? A mesa? Quintanas Bar, aniversário, selo de Minas. Interessante essa parte 4 aqui, né? Selo de Minas, né? Essas pequenas lembranças de Minas Gerais, né? Essa coisa bem pictórica. Inclusive ele dá os títulos, né? Evocação Mariana, Vila Rica, né? Fechei o livro sem querer, né? Ouro Preto, bom, mas segue lá. Essa é uma parte da observação dele de Minas ali, né? Inclusive da qual já caiu, né? Um trecho de poema com umas imagens do Aleijadinho. Já foi questão FUVEST, inclusive. A mesa, mas acho que antes da mesa você colocou um encontro. É que talvez não foi na mesma ordem. O encontro vem antes. Ah, é verdade, o encontro vem antes. O encontro vem antes. Você está preparado para esse poema? Não sei. E você? Eu nunca estou preparado para esse poema. Eu não sei se eu estou preparado para ler isso aqui, não. Honestamente, não sei, né? Então, eu vou dizer uma coisa para você, uma vez, quando eu ainda estava lá em Santa Catarina, uma vez nós tivemos uma palestra lá no curso de formação e veio uma professora da Universidade Federal de Pernambuco, Lívia Suassuna, sobrinha do grande Ariano Suassuna, né? Imagina, né? E conversando, e durante a palestra ela falou alguma coisa assim, eu achei a frase muito bonita, né? Ela disse assim que a literatura tira a nossa alma do lugar. Eu achei bonito isso, né? Diz que a literatura tira a nossa alma do lugar, né? E aí você pega um poema igual esse, né? Que ele diz assim: meu pai perdi no tempo e ganho em sonho. Né? Se a noite me atribui poder de fuga, sinto logo meu pai e nele ponho o olhar, lendo-lhe a face, ruga, ruga. Está morto. Que importa? Ainda madruga e seu rosto, nem triste nem risonho, é o rosto antigo mesmo. E não enxuga suor algum na palma do meu sonho. Oh, meu pai, arquiteto fazendeiro, faz casas de silêncio. Puxa vida, não? Em suas roças de cinza estão maduras, orvalhadas, por um rio que corre o tempo inteiro e corre além do tempo, enquanto as nossas murcham um sopro fontes represadas. Que paulada, né? Que paulada. Que paulada, né? Que paulada, né?
Uma paulada, Você, né? você comentou, né, que faz poucos dias aí, né, de 2 anos do falecimento do seu pai. Pois é. E esse poema e o próximo tem tudo a ver dessa nossa relação com os nossos velhos, né? Que já não nos fazem companhia neste plano. Pois é. E o primeiro verso, você É comentou lá na lindo, segunda-feira né? que o primeiro verso é muito importante para o soneto, né? Que ele é o que tem que chamar a atenção do leitor, tem que convencer o leitor de continuar a leitura. Esse Isso, cara, exatamente. ele mata qualquer um do coração já no começo aqui, né? Meu pai Quer dizer, perdi meu no pai tempo perdido. e ganho em sonho. Né? É uma nova forma de se relacionar, né? Sim, porque Com os já que que você partiram, não né? tem, porque já que você não tem a pessoa que partiu, quer dizer, você ganha a pessoa no sonho, na saudade, né, na lembrança. Quer dizer, como se ela tivesse, você se lembra dela, né, a todo instante. Que é o que ele fala, né? Aí ele ainda, que você falou em sonho, aí inclusive ele fala à noite, né? A noite me atribui poder de fuga. Quer dizer que à noite, dormindo, no sonho, ele se lembra do pai e ele o vê, né? Como se ele pudesse ler a face do pai, ruga a ruga, acompanhar o pai, né? E que não importa o fato dele estar morto, que ele está ali nas lembranças dele, né? Uhum. Aí ele fala em casas de silêncio, né? E me chamou a atenção aqui no final, quando ele fala em rio, porque essa ideia do rio é uma imagem poderosa na literatura. Então, essa ideia Sim. do rio, né? Aí você já lembra da terceira margem do rio, lá do Guimarães Rosa, e na releitura que o Bia Couto faz no Histórias Abençonhadas, que ele tem um conto em que ele parte da terceira margem do rio do Guimarães Rosa. Então, quer dizer, essa coisa de você associar a ideia do rio à lembrança, a passagem do tempo, né? Porque assim, o rio corre para frente, né? Quer dizer, nenhum homem atravessa o mesmo rio duas vezes. Quer dizer, o rio segue, né? Então, essa metáfora do rio aqui, né? Um rio que corre o tempo inteiro e corre além do tempo. Quer dizer, olha, eu tenho que seguir em frente, né? Quer dizer, a vida seguir em frente, mas mesmo a vida seguindo em frente, eu ganho no sonho. É o que ele está E falando aí, aqui, né? E é, assim, e igual, eu o tenho legal. igual meu amigo Manuel Cavalcante, eu espero que um dia a gente faça uma live com ele, que é um poeta lá do Rio Grande do Norte, o cara é muito bom, jovem, tem 30 anos, escreve poesia desde criança. Ele também passou Legal. por essa experiência de perder o pai, né? Então, assim, como a gente, isso mexe com a gente, né? Então, assim, isso mexe com o poeta. Então, por exemplo, aqui, o Drummond tem esse poema que ele fala do pai, o Bandeira tem o poema de Finados, que também ele te dá um chute, quando ele fala do túmulo do pai, ele fala, em verdade sou eu que estou morto ali. Uhum. Quer dizer, não é nem sempre que eu posso ler isso. Quer dizer, você não passa impune lendo isso, né? E o Vinícius de Moraes tem um poema longo que ele fez quando o pai dele morreu, e que acho que o Vinícius estava viajando, acho que ele estava no exterior em missão diplomática. E ele fala da morte lá do Clodoaldo, né? Que era o nome do pai dele, que o pai dele também era poeta. Quer dizer, então essa coisa da poesia é falar das suas coisas mais profundas, né? Das suas coisas de alma, né? Como ela mexe com as pessoas. Quer dizer, E aí, o Pedrão, nesse poema, nos dois tercetos, né? O meu pai, arquiteto e fazendeiro, a gente sabe que o pai do pois Drummond é, era de fato fazendeiro, faz sim. casas de silêncio. Ai, gente, Essa é uma imagem muito bonita, né? E suas roças, bonito demais. o arquiteto fazendo casas de silêncio e o fazendeiro, né? E suas roças de cinza De estão cinza. maduras, né? Orvalhadas por um rio que corre o tempo inteiro. Pois é. E corre além do tempo, enquanto as nossas murcham num sopro
fontes represadas, né? Enquanto as nossas roças, né, murcham, né, num sopro, fontes represadas, ou seja, o rio não está correndo, né, necessariamente para a gente. Enfim, a gente ainda não entrou no curso desse rio, que é o da continuidade, que é o da posteridade, enfim. E tudo isso, né, construir casa de silêncio é algo possível realmente só no sonho, né? Então, por isso esse encontro, provavelmente fruto aí de um encontro onírico entre os dois. Essa parte toda do livro, que é de lábios cerrados, não é à toa, né? Que é aquela expressão, né, que a gente deixa ao lábio quando está emocionado, quando está segurando o choro. E aí você tem abrindo essa parte do livro, nada mais, nada menos do que o Convívio, que é um poema assim, gigante do ponto de vista de como lidar com a falta. Depois vem Permanência, né, que também é um livro... é um poema duro. O Perguntas. Carta também é um poemaço, né? Esses poemas são relativamente longos, assim como A Mesa, que aí é só um trechinho, né? Porque o poema tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 páginas. Então, a Lara está perguntando, tá vendo aí a pergunta da Lara? Sim. Como assim casas de silêncio? Quer dizer, isso é uma metáfora, né? É uma metáfora. O silêncio, né, ser como se fosse uma casa, uma construção, né? É como se ela se corporificasse numa casa, né? Então, quer dizer, o silêncio porque você não tem a pessoa ao vivo e em cores para conversar. Quer dizer, isso você está no âmbito onírico, né? Então, uma casa feita de silêncio, na verdade, né? Quer dizer, muito profundo, né? Porque eles se encontram no sonho, mas eles se encontram no sonho, mas não há diálogo. Sim. E olha na segunda estrofe, né? Está morto. Que importa? Inda a madrugada, e seu rosto, nem triste nem risonho, é o rosto antigo, o mesmo. Ou seja, o pai não envelheceu, mais ainda. E não enxuga suor algum na calma do meu sonho. Então, é um encontro de espectros mesmo ali, né? Então, Lara, não havendo mais diálogo, não havendo materialidade, a casa do pai arquiteto é uma casa de silêncio e a fazenda do pai fazendeiro é uma fazenda de cinzas, é uma roça de cinzas. Uma roça de coisas que já acabaram, né? Que já extenuaram, já acabou. Então é por isso que casas de silêncio, porque o que constrói entre eles ali não é do âmbito da palavra, nesse sentido. Não é dito. Né? Por isso casas de silêncio. Porque o Drummond também tem um outro verso que diz assim: no silêncio e com o silêncio conversamos. Né? Então, com aquela pessoa que é íntima nossa, com aquela pessoa com quem a gente já tem toda uma relação, às vezes não precisa palavra, né? O silêncio já basta no diálogo. O silêncio é o diálogo. O silêncio já diz tudo, né? O silêncio diz tudo, né? Total. Vou ler um trechinho da mesa aqui, um trechinho curto só do começo. Tá, manda ver. A mesa. E não gostavas de festa. Ó velho, que festa grande hoje te faria a gente. E teus filhos que não bebem e o que gosta de beber, em torno da mesa larga, largavam as tristes dietas, esqueciam seus fricotes, e tudo era farra honesta, acabando em confidência. Ai, velho, ouvirias coisas de arrepiar teus 90. E daí não te assustávamos, porque com o riso na boca, e a nédia galinha, o vinho português de boa pinta, e mais o que alguém faria de 1000 coisas naturais, e fartamente poria em 1000
terrinas da China, já logo te insinuávamos que era tudo brincadeira. E aí segue, né? Ele, supondo, né, a relação ali de um jantar que pudesse reunir toda a família em torno do pai, em torno do patriarca, e que se ele tivesse vivo para ouvir essas histórias que hoje eles teriam para contar, arrepiaria os 90, né? Arrepiaria a idade que o pai provavelmente teria na época. O Drummond lança esse livro, ele está com 49 anos. Então, talvez ou o pai teria, né, 90 na época do poema escrito, ou o pai, enfim, morreu com 90, não sei dizer. 1900, mas ele segue 1950? 51, né? Ele escreveu entre 45 e 51, não sei exatamente a data desse poema. E ele vai falando sobre vários aspectos da família. É um poema relativamente como se de fato nós pudéssemos sentar num jantar de família e naquela confusão que se arma por muita gente falando, muitas histórias para contar, a bebida alcoólica que dá um gás em alguns dos componentes da mesa, né? É verdade. Nós ficamos sabendo nesse poema de tudo, né? Do que o pai dele não pôde saber, quem fica sabendo é o leitor, né? Ele faz essa simulação. Eu acho legal porque eu vejo como se o leitor ali, né, substituísse o lugar do pai na mesa do eu lírico, sabe? Que pode escutar, para quem ele pode contar, enfim. É uma projeção muito interessante do Drummond nesse poema. É um poemaço. E aí ele vai terminar assim. Os dois, ora, estáis reunidos numa aliança bem maior que o simples elo da terra, estáis juntos na mesa, de matéria mais de lei que qualquer lei da república. Estáis acima de nós, acima deste jantar, para o qual vos convocamos por muito, enfim, vos querermos e amando nos iludirmos, junto da mesa vazia. Vazia. É apenas uma projeção mesmo, né? Esse jantar talvez nunca tenha acontecido dessa forma, porque há essa possibilidade de romantizar as relações, né, pós-mortem. Mas poderia acontecer. Mas que ele gostaria que acontecesse. Pois é. Exato. Bom, Nori, já são 7:06. Vamos então para a máquina do mundo? Senão, gente, não vai dar tempo de muito. Bom, é a máquina do mundo, né? A 6ª parte do livro. Isso. Que inclusive é o título do primeiro poema, que a crítica aí diz que é um dos poemas do século, né? É um dos maiores poemas de língua portuguesa, essas coisas todas, né? Eu tenho receio com essas coisas de o maior, o mais emblemático. Eu não gosto muito dessas coisas. Mas tudo bem, de fato é um poema, assim, sensacional, A Máquina do Mundo, né? Esse início dele, e como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa, né? Quer dizer, então essa lembrança, quer dizer, Minas sempre tão presente na poesia dele, né? Só que Minas não é só Minas, né? Quer dizer, é o regionalismo universal aí, né? Quer dizer, ele fala de Minas, mas essa Minas aí é o mundo, né? E aí essa imagem da máquina do mundo, que o Drummond talvez é um poema super sofisticado, assim, no sentido de que as referências do Drummond aqui, então é um poema não apenas para ler. Vou te contar um rapidinho assim, um parênteses. Eu tinha uma amiga, já de saudosa memória, a filha dela fez a dissertação de mestrado na Unicamp sobre a correspondência do Guimarães Rosa. E aí ela falando para mim, né, desse trabalho da filha dela, ela falou assim, você sabe, e ela era uma pessoa comum, né? Quer dizer, não era uma pessoa do curso de letras. A filha dela, sim, ela não. Aí eu gostei da impressão dela, de pessoa comum. Ela falou assim, Guimarães Rosa a gente não lê, a gente estuda. Eu achei um barato ela dizer isso para mim, né? E aqui está um poema do Drummond que às vezes requer estudo, né?
Porque assim, a máquina do mundo, como assim máquina do mundo? Quer dizer, o mundo como uma máquina. Então essa ideia de maquinação que o Drummond faz aqui, ele tá relendo Camões. Quer dizer, isso aqui o Camões fala da máquina do mundo do episódio dos Lusíadas. Fala da máquina do mundo. Já que o Camões também já não era mais original, diga entre aspas, né? Quer dizer, a máquina do mundo já aparecia na Divina Comédia. E mesmo antes da Divina Comédia, isso vem de lá da metafísica do Aristóteles. Isso vem de lá da Grécia. Então, essa imagem da máquina do mundo. Quer dizer, o mundo como uma máquina do qual você faz essa ideia de máquina. Eu acho que sensacional. Quer dizer, o Drummond aqui foi extremamente erudito, né? Daí essa ideia de hermético. Mas para quem se aventura a buscar essas referências e a ler o poema com calma, como você falou agora há pouco, quer dizer, não fazer uma leitura apressada, mas fazer uma leitura com calma. Só que a metafísica do Drummond é uma metafísica diferente da metafísica dos gregos. Né? Então, porque aqui a máquina do mundo para ele não é a mesma máquina do mundo deles. Né? Eles buscavam uma coisa mais elevada. Né? E para ele não, a máquina dele é uma máquina desencantada. Você deve ter lido mais sobre isso, porque você foi aluno do Hansen, e o Hansen escreveu sobre esse poema, e ele fez uma verdadeira exegese, assim, dos rastros do Drummond sobre isso aqui, né? Você deve ter experiência para falar disso aqui do seu tempo de USP, né? Sabe que o Hansen é a minha inspiração, né? Eu imagino, eu assisti palestra dele lá na USP, né? E ele é sensacional, né? Imagino ter aula com ele, que privilégio, né? Mas tudo bem, manda ver aí. Eu nunca fui uma pessoa muito otimista, e depois que eu tive aula com o Hansen, Menos ainda. eu me conformei melhor com o meu pessimismo. Né? É impossível sair ileso. É impossível sair ileso de uma aula do Hansen. Ele é minha inspiração porque ele diz o seguinte: a gente fala, caramba, Hansen, será que um dia a gente vai saber tanto igual você? Ele fala assim, não vai, tem que estudar, né? Mas vai. Ele falou, pô, mas eu vou ter que passar minha vida inteira estudando para saber o que você sabe e talvez não consiga chegar lá. Ele, não. Você acha que na graduação eu estudei tudo isso? Você acha que no mestrado? Eu fui estudar no doutorado e tal, né? Enfim, ele brincando com a gente. Mais pra frente, depois dos 40 que eu fui estudar de verdade. Só que o estudar pouco do Hansen foi se formar em letras germânicas, né? Meu Deus. Alemão. Então, aí você já tem uma ideia, né? Igual o Bose com letras clássicas, né? Não, anglo-latinas, né? O Bose anglo-latino, né? Isso. Então você pega aqui, Neolatinas, falava na época. Exato. Neolatinas. Estudar pouco para deles é 3 vezes mais do que eu estudando muito, entendeu? Sim. Tem esse detalhe também. Mas, voltando a isso, a máquina do mundo seria então uma abertura em que você pudesse ver o mundo como um todo, sim, de trás para frente, de frente para trás, ter uma noção ampla da realidade, ter todo o passado, presente e futuro diante dos seus olhos. Isso acontece também, de certa forma, quando o Brás Cubas, no seu delírio, encontra a natureza. Ah, aquela cena do rinoceronte. É isso? Ele vê o futuro, ele vê as eras passadas, vê as eras futuras e fala, mano, a humanidade é essa porcaria mesmo. Sim. Né? Isso acontece com Jorge Luiz Borges, o Aleph, aquela esfera que embaixo no porão de uma casa em Buenos Aires, e que é possível ter uma visão do mundo. É, de certa forma, o que o Fausto deseja, né? Ter toda essa sabedoria. Né? Então, essa ideia magnânima da visão da humanidade, ela permeia aí a literatura, e o Drummond não ficou de fora, colocando isso numa serrinha ali de Minas, ali, uma
Tava passeando quando de repente viu o mundo se abrindo e todas as coisas acontecendo, não Pois entendeu é, foi pois nada. é, pois é. Um trem Pois doido é. desse que aparece de repente faz com que a gente tenha a noção de tudo o que acontece, né? E que dá a impressão, nesse poema de mais de 100 versos, Meu Deus. temos a impressão de que algo terrível nos espera, né? E aí, né, você leu o trechinho inicial aí, vou pegar o trechinho final aqui dele. Ele vai terminar, né, o último terceto. Se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso, de mãos pensas. Meu Deus. Ele não se abala. Não. É um mineiro, entendeu? Com mineiro ninguém pode, rapaz. Entendeu? E a vida é assim mesmo. Ele Que passa eu vou por tudo fazer? isso e fala, firmeza então, me conta o que eu já não sabia, né, de certa forma. Ele continua, veja que o Drummond está lançando esse livro depois de Hiroshima e Nagasaki terem desaparecido, né, em parte desaparecido depois de uma bomba atômica. Imagina o impacto para quem pôde viver isso na época, né? Sim. O grau Verdade. de, para alguém sensível como o Drummond, o grau de terror que não deve acender numa alma dessa, a possibilidade de uma bomba atômica a qualquer momento. Guerra Fria ali começando. Depois vai ter toda essa Sim. atenção, né, desses caras. E na década de 60, o episódio de Cuba, que poderia ter eclodido numa guerra nuclear. Então aí você percebe que a frieza do Drummond ela é completamente justificável. Ela é inteiramente justificável. Só que, como eu comentei, indo para o último poema, o Relógio do Rosário abre para nós uma possibilidade de respiro, uma possibilidade de que, tipo, beleza, o mundo vai acabar, mas não acabou ainda. Né? Então a gente ainda tem o que viver, por assim dizer. Né? O que se permite azul risco de bombas. Isso. E ele começa assim, né? É tão claro o dia, mas a treva do som baixando, em seu baixar me leva, pelo âmago de tudo, e no mais fundo decifro o choro pânico do mundo, que se entrelaça no meu próprio choro. E compomos os dois um vasto coro. Começa de novo com a ideia, né, da treva, da sombra baixando, enfim. E o poema vai seguir. É um poema longo, mas não é tão longo assim. Formado por dísticos. Passa pela dor. O amor, né, elide a face. Ele murmura algo que foge à brisa e fala impura. O amor não nos explica. E nada basta. Nada é de natureza assim tão casta que não macule ou perca sua essência ao contato furioso da existência. Aí vem a parte final. Nem existir é mais que um exercício de pesquisar de vida um vago indício, a provar a nós mesmos que vivendo estamos para doer. Estamos doendo. Estamos doendo. Veja só, existir nada mais é do que um exercício, né, de pesquisar de vida. Um vago indício de vida. vago indício. É brincadeira? Existir Demais, é só do né? tipo, cara, eu tô vivo. Né? E que nós estamos vivos é para doer. Não vem esperar a moleza dessa vida não, que não vai ter, irmão. Né? Aquela história, só dói quando eu respiro. Né? Ou da Clarice, onde dói? Viver é alma, muito perigoso. Né? Viver é muito perigoso. Pois é. Ou Macabeia, se eu sou, o jeito é ser. Meu Deus. Né? Mas, na dourada Praça do Rosário, estamos doendo, mas, na dourada Praça do Rosário, foi-se no som a sombra. Poxa vida. Né? No badalar ali do relógio, na passagem do relógio, no badalar do sino, a sombra a sombra passa, ela se vai. O columbário, e aí é legal, porque o columbário pode ser tanto o espaço onde se colocam os ossos. Ficam as né? pombas.
e ficam as pombas, já cinza se concentra. Pó de tumbas. Meu Deus. Já se permite azul. Risco de pombas. Então, tem aí uma questão das cores também, né? Esse cinza que é arriscado e que revela um azul. Esse risco de pomba é um revoar aí de pombas que também pode estar partindo, voltando, retornando. Enfim, deixa aberto um espaço que, em momento algum, o Drummond, com o seu pessimismo, com a sua dificuldade aí de olhar positivamente ao mundo, em nenhum momento, o Drummond, por assim dizer, arrega. Sim. Mesmo sendo pessimista, ele não arrega. A melhor solução é viver. Sim. Entendeu? Então ele deixa que alternativa resta? Então tem que aproveitar, tem que viver, né? Então ele tem aí uma... Pode falar. Não, que você falou em ser pessimista, né? E você me fez lembrar que o Saramago também tinha fama de pessimista, né? E uma vez numa entrevista, alguém falou para ele, você é pessimista. Aí o Saramago, só um gênio mesmo para ter esses insights, né? O Saramago falou assim, eu não sou pessimista, o mundo é que é péssimo. Tem um aforismo que é assim, o otimista acha que este é o melhor dos mundos. O pessimista tem certeza. Meu Deus. Só tem esse, aí, né? Então não tem como mudar. Então é um livro pesado, é um livro que começa difícil, mas que acaba com uma mensagem, eu acho que não vou dizer de esperança, mas de continuidade, né? Acaba com uma perspectiva de high picture, acaba com uma perspectiva de prosseguimento. Então, ainda que as coisas estejam duras, ainda que as coisas estejam difíceis, você segue em frente. Tem dias que não são tão... Há pontos luminosos na vida, né? Há coisas boas aí, pode ser problemático, mas nem tudo assim é tão ruim, nem tudo é assim tão desesperançoso, né? Não é verdade? Tem dias que não serão tão ruins. Não sei se terá algum dia bom, mas vai ter dia que não é tão ruim. Não, mas olha, você veja, por exemplo, fora do claro enigma, né? Você pega lá, por exemplo, você quer coisa mais desesperançosa, você quer coisa mais terrível do que a vida do Fabiano e da Sinha Vitória? Aí quando chega lá no último capítulo, aí ele sorri, ele dá um tapinha nela, ela dá um sorriso. Aí quando eu li aqui na primeira vez, não, minto, a última vez que eu li aquilo, eu falei, olha, o terceiro menino vai chegar nesse momento aí, né? Quer dizer, se bobear... Quer dizer, ele dá aquele olharzinho meio lúbrico para assim a Vitória, ela gosta, né, do jeito meio afoito do Fabiano. Quer dizer, é bonitinho aquilo ali, quer dizer, é um livro tão desesperançoso e termina daquele jeito. E lá no Morte e Vida Severina, a mesma coisa, né? Você tem aquela coisa terrível do Severino, quer dizer, a roça que não dá nada, a serra magra e ossuda, que se morre de velhice antes dos 30. Eu acho esse verso sensacional, né? O sangue que usamos tem pouca tinta. Quando chega no último quadro, você fala o espetáculo da vida. Lembra? Quer dizer, apesar de tudo, quer dizer, você tem esses pontos luminosos na vida, né? Você tem essas coisas bonitas, né? Nem tudo é tão ruim assim, né? O Paulo coloca aí a ideia de que essa ideia da maturidade lembra bastante o campo geral. Acho que faz sentido, Paulo. Acho que é uma ligação possível, né? O Miguelinho é um garoto que persevera ali, né? Apesar de todas as dificuldades, né? Ele persevera também e acaba encontrando, né, um viés bem positivo. Quando ele coloca os óculos, né?
Que coisa sensacional, né, o Campo Geral, né? Não, essa cena é lindíssima. Essa cena é lindíssima. Essa cena é lindíssima. Essa é uma cena que eu me comovo toda vez que eu leio. Gente, aquilo é lindo demais. Não, aquilo é lindo, né? E na hora de ir embora, quando ele pede o óculos de novo. Não, é maravilhoso, né? Maravilhoso. É muito bonito. Maravilhoso. É isso então, Pedrão. É isso aí, amigão. Já 6h11. E o Insta não nos derrubou ainda, né? E o Insta não nos derrubou ainda. Mas é isso aí, olha. Eu tô achando que o tempo é maior, mas beleza. Tudo bem, pode ser também, né? O Paulo está dizendo que a cena é linda. É mesmo. É mesmo, a cena é linda. Eu acho bonito, assim, no caso do Campo Geral, porque ele, embora não seja um romance, né, uma novela, né? Mas aí ele se aplica aquele conceito do Bildungsroman lá, aquela palavra alemã horrorosa, né? Quer dizer, do romance de formação. Quer dizer, o Miguelin. Quer dizer, desde o convívio com o irmão, ele lida com a morte, ele lida com a surra do pai, quer dizer, depois o suicídio do pai. Quer dizer, tudo isso vai mudando a personalidade dele, né? Até que por fim essa cena dos óculos. Quer dizer, quando ele descobre que é míope. Gente, que coisa linda é aquilo, né? Lembrando que o Guimarães Rosa, lembrando que o primeiro livro do Guimarães Rosa foi um livro de poesia, que pouco se lê, que é o Magma. Quer dizer, o Guimarães Rosa é poeta até na prosa, né? Porque ele é prosa de poeta, né? E no livro ele coloca, né? Poema 1, poema 2, né? Ele rotula as histórias de poema, né? O Paulo Ronay também entra um pouco nessa perspectiva. É isso, Pedrão. E aí, então, na sexta-feira a gente retoma. Sexta-feira é quem, Pedrão? A gente vai falar de quem? A gente vai seguindo a ordem, não é? Então amanhã é uma angústia, não é isso, Mayombe? Sexta. Não, amanhã não tem, amanhã é quinta, não tenho aula, né? Sexta-feira, seguindo a lista da FUVEST. Então é angústia, não é o próximo, não? Eu acho que é angústia, deixa eu confirmar. Você tá com a lista aí? Pego agora, neste exato momento. Angústia, de Graciliano Ramos. Angústia. Beleza? Angústia. Pedrão. Beleza. Vai lá, então. Amigão, obrigado pelo papo. O pessoal que entrou aí para ver a gente, né? Agradecer ao Paulo aí e a Lara, que estão todos os dias presentes, a Letícia. Pessoal fiel aí nos acompanhando nesse bate-papo de quem literatura não é apenas o ganha-pão, mas o próprio pão, né? Quer dizer, a gente bate um papo não de quem está dando aula, né? Isso é um dever de ofício, mas de quem gosta disso, né? Isso aí. O nosso olhar é um pouco diferente, né? Mas é isso foi aí. Foi o que eu falei, né? Eles me pagam para fazer diário, para fazer prova e corrigir prova. O resto eu faço de graça. No meu caso, corrigir redação, né? Aí tem que pagar muito. Mas não paga, mas tudo bem. Paciência, a vida é assim, né? Mas é isso aí, né? Só retomando uma coisa que você tinha dito, uma pena que se faça essas leituras por causa de lista, né? Por obrigação. Quer dizer, e não pelo prazer da leitura, pela fruição, né? Quer dizer, a gente fica perdendo um pouco o espírito das obras em esquemas por causa do vestibular, né? Infelizmente, né? Mas de certa forma, para a idade da galera vestibulanda, se fosse adotar livros, eu estaria adotando outros livros, não esses. Olha, talvez o Mayombe entrasse na minha lista. Da minha parte, o que eu faria? Se eu fosse alguém, né? Se eu não tivesse sido apenas um aluno da USP, mas fosse alguém lá dentro, quer dizer, eu adotaria para meu Drummond, eu optaria por fazer uma antologia, igual a do Wisnik com relação ao Gregório. Quer dizer, você pega poemas do Drummond de várias fases, de vários livros, faz uma antologia e se considera aquela antologia. Porque assim, a gente lê o Claro Enigma é um livro maravilhoso.
Mas vários poemas do Drummond que dão margem a muitas reflexões interessantes ficam de fora porque estão em outros livros. Então, poema, por exemplo, o Congresso Internacional do Medo é um poema muito bacana, mas está de fora daqui porque é de outro livro. Né? E agora, José, está de fora porque é de outro livro. A morte do Congresso Leiteiro, Internacional do Medo está aqui, ó. Flores amarelas e medrosas. Poxa, que verso, não? Olha a Rebeca dizendo aí, Pedrão. A Rebeca, queridíssima, diz assim: a gente lê por causa do vestibular, mas reler todas as obras depois disso é revigorante. E aí ela tem razão. Sim, igual o Mayombe. Igual no caso do Mayombe, que a gente vai falar dele domingo, quer dizer, igual o Mayombe. O pessoal, quer dizer, se lê o Mayombe por causa do vestibular. Quer dizer, se não fosse o vestibular, a garotada talvez nem soubesse que se fez literatura na África. Né? Então, quer dizer, o vestibular acaba dando um ganho, né? Mas procurar a dimensão humana do livro, além das perguntas que podem cair no vestibular. Quer dizer, o Mayombe foi escrito numa guerrilha. Quer dizer, aquele pessoal que estava lutando pela independência. Quer dizer, eles estavam ali no meio daquela floresta, quer dizer, eles estavam lutando contra o colonizador e lutando e tentando convencer o próprio povo de que a luta deles era boa, porque muita gente não queria ser independente. E deixando as famílias para estar ali na guerrilha. Poxa, é um sacrifício, é uma dimensão humana, né? Mas isso a gente vai falar domingo. Quer dizer, maravilhoso. Isso, aí... No ano que vem é Terra Sonâmbula, né? Esse ano é o último do Mayombe, né? Ano que vem é Terra Sonâmbula. Infelizmente. Eu gosto muito do Mayombe, né? Gosto muito do Mayombe. Né? O Mayombe é um livrão, né? Mas tá bom. A FUVEST... Tá bom. Mas vamos lá, né? Antes que o Luiz nos derrube de vez, né? Agradeço a Rebeca, todo esse pessoal que tem ficado, né? Que tem acompanhado os nossos bate-papos aí, né? Bate-papo de quem ama literatura, acima de tudo, né? É isso aí, né? Lourinho, um abraço, né? Valeu, Pedrão. Outro. Até sexta-feira. Até sexta-feira para falar do Angústia. É isso aí, gente. Um abraço aí, né? Falou? Valeu. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.